nossa própria alma. E nós vamos compartilhar sobre isso nessa noite. Eu quero que você feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai, nós colocamos esse momento da palavra diante do Senhor. E que o Senhor fale conosco, ministre ao nosso coração, revelação, verdade, discernimento. Pai, aquilo que nós não temos compreendido, ou não temos tido luz do Senhor para enxergar, dá-nos clareza, Pai. Que a Tua palavra, ela seja fonte de alimento, fonte de vida sobre nós nessa noite. Queremos sair daqui realmente alimentados pelo Senhor e pela Tua palavra, em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Então é necessário conhecer o que Deus tem para restituir nas nossas vidas. Quantos que creem que o Senhor tem coisas para restituir sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa? Então diga para o seu irmão: a restituição do Senhor para você. Restituir significa devolver ao dono original aquilo que foi perdido ou roubado. Alguém já teve a experiência de ter algo roubado, mas depois você ter de volta? Alguém já teve essa experiência? Ok. A Larissa eu sei que teve, porque outro dia ela foi roubada, mas a gente conseguiu correr atrás aí e foi restituída. Aleluia. Normalmente não somos, não é verdade, irmãos? Quando somos roubados, perdemos. Mas no Senhor nós podemos provar de restituição. E o Senhor tem restituição para as nossas vidas. Quando falamos sobre restituição, nós precisamos compreender que a nossa vida com Deus, ela começa por conta da restituição. Então, você sabe que você, desde o início da criação do homem, Deus fez o homem para si. Amém? Deus cria o homem, coloca o homem no jardim, para que ali ele pudesse se relacionar com o homem, ter prazer no homem. Portanto, esse era o plano de Deus e o propósito de Deus. Mas você sabe que o homem foi roubado, sim ou não? Então, você sabe a história: a serpente apareceu no meio do caminho e acabou roubando o homem de Deus. E agora o homem, segundo a palavra, o homem está separado de Deus. Mas lá na cruz do Calvário, há mais de 2000 anos atrás, nós sabemos que um preço foi pago pela sua vida, amém, querido? E por isso então você foi restituído para Deus. Agora você pertence ao Senhor novamente. Agora, quando nós falamos de restituição, normalmente nós pensamos em restituição de coisas como bens, restituição familiar, restituição profissional, restituição na saúde, e não há nada de errado de pensar assim, ok? O Senhor tem restituição sim para a sua vida. Você crê nisso? Nós cremos nisso. Mas a restituição que o Senhor veio trazer para nós, ela é infinitamente mais do que isso, porque a restituição que o Senhor tem para as nossas vidas, é uma restituição que afeta a eternidade. Diga assim: a restituição do Senhor na minha vida afeta a eternidade. Então, se eu entendo a restituição que Deus está operando na minha vida, a restituição não apenas hoje, mas eterna, porque um dia nós moraremos com Deus, amém? Na glória. Essa restituição que é eterna, então eu compreendo que há uma restituição vital, que é a restituição do valor de uma alma. Diga assim: há valor em uma alma. Então, os valores e princípios naturais que vivemos são infinitamente inferiores aos princípios e valores do reino de Deus. Eu preciso compreender que o reino de Deus, quantos aqui fazem parte do reino? O reino de Deus tem os seus valores. O reino de Deus, quando você sai,
do império das trevas e vem para o reino do Filho do seu amor. Quantos fazem parte do reino? Eu faço parte desse reino, você faz parte desse reino. E agora, portanto, eu preciso compreender que Deus, Ele tem valores diferentes para mim. Portanto, eu preciso compreender que alguém que não vive na presença de Deus, que não foi alcançado pela presença de Deus, quais são os valores dele? Os valores dele estão voltados apenas para essa terra, sim ou não? Então, segundo o mundo, o que é um homem bem-sucedido? Um homem bem-sucedido é um homem que tem dinheiro, é ou não é verdade? Um homem bem-sucedido é um homem que tem saúde, que é feliz, que tem uma família. Esse é um homem bem-sucedido. Mas a gente não pode se esquecer da eternidade, amém, querido? E quando nós falamos da eternidade, nós sabemos que tem coisas que são mais valiosas. Então, por exemplo, se você perguntar a uma criança o que é importante para ela, o que tem valor para ela, ela vai falar duas coisas. O que? Brinquedo e doce. Não é assim? Então, se eu chegar para minha filha e falar: filha, eu vou te dar tanto de dinheiro, o que você vai fazer? Ah, ela vai comprar algum brinquedo, vai comprar o Fini, né? Chocolate. Porque criança pensa nessas coisas, gosta dessas coisas. Mas se eu perguntasse para você hoje: meu irmão, você é uma bênção, eu quero te abençoar hoje, eu vou te dar algo que tem valor para você, o que você falaria para mim? Ah, me dá um brinquedo e um doce? Você falaria isso? Não. Por quê? Porque você já amadureceu. Ok? Então, para você, brinquedo e doce não tem valor. Então você entende que tem coisas que são mais valiosas. Eu quero te falar hoje que há um valor em uma alma. Amém, querido? Há um valor na sua alma. A sua alma precisa ser restituída e restaurada no Senhor. 1 Coríntios 3, verso 1, diz assim a palavra do Senhor: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podieis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois o quê? Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Então, aqui o apóstolo Paulo, ele adverte os coríntios, que eles ainda viviam baseado nos valores naturais. Então presta atenção nisso. Ou seja, eles eram uma igreja que tinha muito ciúme. Os irmãos tinham muita briga, muita contenda. E Paulo chega à constatação de falar o quê? Vocês são crianças espirituais. Vocês estão brigando por essas coisas. Vocês são imaturos, crianças. E há um tempo que precisamos crescer e amadurecer, amém, irmãos? Então, entender e abraçar os valores do reino de Deus é fundamental para você viver de forma que não prejudique a sua eternidade, porque a sua vida, querida, a sua alma é eterna. Deixa eu te contar isso. O seu carro, ele não é eterno. A sua casa não é eterna. A sua vida, o seu tempo aqui na terra não é eterno. O que é eterno? Eterno é a sua alma. Amém? A sua alma é eterna. A sua alma um dia ela estará diante de Deus e terá e viverá uma eternidade. Então eu creio que a maior restituição nas nossas vidas seja justamente a restituição dos valores eternos. Então eu preciso questionar: Deus, o que tem valor? O que realmente é importante para o Senhor? Como é que o Senhor avalia a minha vida em questão de importância no que tange à eternidade? Então, aos olhos de Deus, qual o maior valor desse mundo? Você sabe qual que é o maior valor desse mundo para Deus? Porque no mundo de hoje, o maior valor são, nações, empresas, Então,
Se você buscar lá a lista, né, dos mais ricos do mundo, ali para o mundo há muito valor. Mas para Deus isso não tem valor. Para Deus o que tem valor? Diga assim, uma alma. Jesus morreu por almas e não por coisas. Amém? Jesus morreu por seres humanos, por mim, por você, pela humanidade. Então, tudo que existe, inclusive a própria terra, um dia nós sabemos, será destruída, e nós teremos novos céus e nova terra. Então, tudo isso aqui um dia vai passar. No entanto, as almas serão o quê? Preservadas. Então, para o homem, há um destino certo: o céu ou o inferno, sim ou não? O demais, aqui nessa terra, é passageiro. As almas são eternas, portanto, há um valor infinitamente maior. Você concorda comigo? Que há um valor infinitamente maior nas almas? Sim ou não? Os irmãos estão com fome, né? Já ficando aí vários dias sem comer. Então, saiba que há uma guerra espiritual. Diga assim, está acontecendo uma guerra espiritual. Então o mundo espiritual, ele guerreia para tomar posse do quê? Das almas. Por isso que o Senhor diz que o diabo veio para quê? Roubar, matar e destruir. O quê? As almas, as pessoas, as vidas. Então, quando damos às almas o mesmo valor que o Senhor dá, o que acontece? Acontece algo sobrenatural na sua vida. Sabe, nós temos que valorizar aquilo que Deus valoriza. Nós temos que nos importar com aquilo que Deus se importa. E Deus se importa com almas. Posso ouvir um amém? Isso muda o rumo da sua vida. Isso muda os seus alvos. Isso muda a forma de você enxergar a vida. Isso é tão verdade que o Senhor chamou um homem de louco, porque ele só pensava o aqui e o agora. Quem lembra desse programa Aqui e Agora? Oh meu Deus, o tempo está passando. E aí então você vive só o aqui e o agora, o momento, querendo acumular coisas que a sua alma deseja. O Senhor não é contra você ter uma vida abençoada aqui, querido. Nós pregamos e falamos, ensinamos, o Senhor quer te abençoar. E em Cristo nós já fomos abençoados, não apenas no porvir, mas no presente. O Senhor quer te trazer saúde, provisão, prosperidade, uma vida plenamente abençoada na sua casa. Mas sabe, olha para cá, a coisa mais importante são as almas. Por isso que o Senhor diz, vamos ler essa parábola, na verdade, Lucas 12, verso 16, que diz assim: Ele lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu e arrazoava consigo mesmo. Ele pensava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa minha alma, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Eu quero ser rico para com Deus. Diga para o seu irmão, pergunta para ele: você quer ser rico para com Deus? Amém? O que acontece aqui nessa parábola? O homem está pensando: não, eu preciso ganhar mais, eu preciso conquistar mais, eu preciso ter mais, porque só então eu vou poder desfrutar da vida. Quantos querem desfrutar da vida? Eu também quero. Mas lembre-se, querido, vai ter um ponto final a sua vida aqui na terra. E se você não fizer nada em relação à sua eternidade, você vai sair daqui não como alguém bem sucedido, mas alguém mal sucedido. Eu digo para com Deus.
Isso é algo muito sério, sim ou não? Por isso precisamos valorizar as almas, inclusive a sua alma. O Senhor diz que enriquecer é justamente acumular tesouro nos céus. E como é que se faz isso? Primeiramente, cuidando da sua própria alma. Olha para cá, querido. Primeiro você precisa cuidar de si. Então o Senhor fala que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Então como é que você vai amar o próximo se você nem ama a si? Como é que você vai cuidar do próximo se você não está cuidando nem de si? Então uma pessoa que tem compreensão da eternidade, inclui a eternidade na própria vida, ele está mais preocupado com a eternidade do que com aqui. Ou seja, ele é movido pela eternidade. Então a sua vida, o seu tempo, os seus planos, os seus projetos, envolvem a eternidade, não apenas as coisas aqui desse mundo. O coração, os alvos, o tesouro, ele não está aqui, amém, irmãos? Ele está lá, amém? Então, esse que entende, ele vive aqui na terra como um turista. Você está vivendo como um turista aqui? Porque isso aqui tudo é passageiro. Tudo passageiro. Então preciso alertar você, porque o Senhor quer trazer plena restituição sobre as nossas vidas, mas primeiro você precisa compreender que o Senhor, Ele valoriza as almas, inclusive a sua alma, e quem entende a importância da alma, Ele cuida da saúde dela. Você tem cuidado da sua alma? Você tem cuidado da sua vida espiritual? Você tem cuidado do seu relacionamento com Deus? Isso para você tem sido algo prioritário, importante para você? Amém? Então é necessário que haja perfeita saúde. E nesse sentido o Senhor nos deu um protetor da alma que se chama perdão. Diga, o perdão é um protetor da alma. Amém, irmãos? Então primeiro eu tenho que saber que eu sou perdoado por Deus. Viva com consciência de perdão e não consciência de pecado, amém? Ou seja, você é perdoado, você já foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Creia nisso. E porque você foi perdoado, você também vive em constante perdão para com os outros. Há alguém que você precisa liberar perdão? Libere perdão, senão isso destrói a sua alma. Isso faz mal para a sua alma. Isso afeta negativamente a sua alma, que você não tem ideia, isso faz muito mal. Então resolva isso, resolva ser alguém que perdoa, que não guarda a ofensa no coração. Posso ouvir um amém? Então quem entende o valor de uma alma, além de cuidar da sua, ele quer acumular tesouros no céu. Como? Cuidando de outras almas, outras vidas, se conectando com outras pessoas, para que elas também sejam despertadas. Porque, irmãos, nós sabemos, é fato, ninguém sabe o dia da sua partida aqui da terra, amém? Você não sabe o dia que você vai embora, mas não acha não, vai ser quando eu for muito velhinho. Pode ser, mas nós não sabemos o dia de amanhã. Não é verdade? Você não sabe, eu não sei. Por isso, você tem que estar sempre pronto. Amém? A minha oração é para que você viva muito, amém? Que você viva até os 120 anos. Oh, aleluia. Só que você tem que estar pronto hoje. É muito comum um adolescente, um jovem falar: não, eu vou cuidar da minha vida com Deus quando eu for velhinho, aí sim eu vou lembrar de Deus e viver para Deus. Mas aí, olha para cá, querido, o Senhor te chamou jovem, sirva a Ele jovem. O Senhor te chamou adolescente, sirva, responda a Ele. Você percebe Deus falando com você? Responda aquilo que você entende que o Senhor está chamando você para viver e fazer. Porque o que fica de valor dessa terra é aquilo que nós fizemos para o Senhor, visando a eternidade, amém, irmãos? Porque naquele dia, diz a palavra, vai passar um fogo em tudo que você fez, em tudo. Só tem uma coisa que o fogo não queima, sabe o que é? O fogo. Por isso que nós fomos feitos labaredas de fogo, diz a palavra do Senhor.
Portanto, as almas que você vai, de alguma maneira, influenciar, tocar com o poder de Deus, isso é algo que tem valor eterno. Por isso precisamos restituir também o referencial das nossas almas. Imagine um bebê em um berço. Aquele berço, ele está protegendo aquela criança e mantendo a criança em segurança. Os pais tomam todo o cuidado para que nada de mal aconteça com a vida do seu filhinho. Olha para cá. Da mesma maneira, quando Deus cria o homem, Ele cria o homem com alma, podendo então viver diferente dos outros seres vivos aqui da terra. Vamos ler isso, Gênesis 1, verso 26, diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio, diga domínio, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, diga abençoou, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Gênesis 2, verso 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser o que, irmãos? E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Verso 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, depois de ter formado o homem, o Senhor fez algo que não fez para nenhum outro ser criado. Nós vemos no texto que o Senhor soprou nas suas narinas o fôlego da vida, e a partir daí o homem tornou-se então alma vivente. Foi aí que nós nascemos então como seres eternos. Diga: eu sou um ser eterno. E da mesma maneira que o Senhor criou então e nos fez com essa alma, a vontade do Senhor é que a nossa alma desenvolva. Amém? A vontade do Senhor é que você cresça, amadureça. Você já viu pessoas que os anos passam, mas não amadureceu? Às vezes o camarada tem 50 anos de vida, mas ele parece um adolescente. Papo de adolescente. E aí, vamos jogar videogame? Ou seja, o tempo passou, mas não, nada contra quem joga videogame, você pode jogar, mas não como um adolescente, porque isso demonstra imaturidade. Tudo na vida tem seu tempo, amém, querido? Você tem que viver cada fase no tempo devido. No tempo devido, porque a sua alma ela está num processo de amadurecimento, num processo de desenvolvimento. E nesse sentido, qual que deve ser o nosso referencial? Porque o mundo tem vários referenciais para a sua alma, sim ou não? Vários referenciais. Mas qual que é o nosso referencial? O nosso referencial é aquele que nos criou, amém, irmãos? Aquele que nos fez, aquele que nos criou. Então nosso referencial é Deus, é a palavra de Deus, é aquilo que Deus projetou para nós. Então Deus criou o homem e falou: se você comer da árvore vai morrer. Mas aí aparece a primeira fake news do universo. A serpente fala o quê? Para Eva: Deus falou isso aí? Mentira, é certo que você não vai morrer.
A questão é que você vai enxergar como Deus vê. Ou seja, é algo bom para você. Da mesma maneira, o mundo todos os dias, ele está nos oferecendo alguma comida espiritual. E falando, faz bem para você, come isso aí. Mas deixa eu te contar, tem coisa que mata você. Mata a sua vida espiritual. Mata a sua alma. Faz sofrer a sua alma. Então aqui nós entendemos que o diabo colocou dúvida na cabeça dela sobre o referencial que ela deveria seguir. E essa mentira está na mente também de muitos crentes. Então quais são os referenciais que o diabo nos oferece? Primeiro, ser independente. Nesse mundo, pessoas independentes são admiradas. Pessoas que não estão nem um pouco se importando para a opinião alheia. Fazem aquilo que dá na cabeça. Mas o ser humano, desde o início, é uma obra de equipe, amém, irmãos? Então o Pai, o Filho e o Espírito disseram, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Olha para cá, querido, você não pode viver sozinho. Você não pode viver a vida cristã de maneira independente. Não viva a vida cristã de carreira solo. Ou uma vida cristã de YouTube. Não, a sua vida cristã deve estar inserida numa comunidade, amém? O Senhor morreu pela igreja. A igreja não são essas 4 paredes, não, a igreja somos nós, amém, querido? Talvez você teve decepções no passado e por isso quer ficar independente, sozinho, fazendo o que você acha melhor, mas não é assim. Deus não projetou isso. Deus quer que você viva em comunidade, amém, irmãos? Sabe, é muito comum, às vezes posts que eu vejo nas mídias, às vezes alguma coisa que acontece, alguma igreja, algum pastor que fez algo de errado, e aí eu vejo comentários, por isso que eu não vou em nenhuma igreja, por isso que eu vivo a minha fé sozinho, eu e Deus, e achando que o Senhor deseja isso. O Senhor não deseja isso. A vontade de Deus é que você viva em família, amém? Deus constituiu família, tanto natural como família espiritual. Há famílias perfeitas? Não, a sua não é, nem a minha. Mas nós estamos juntos, sendo aperfeiçoados, amém? O que mais que é um outro referencial do diabo? Você é o quanto você possui. Então, o diabo, ele procura colocar na mente das pessoas que você é o que você possui. Então, se você possui muito, você é importante. Não é mesmo? Você é o cara. Você é maravilhoso. Você é sensacional. É isso que o mundo prega. Se você não tem nada, o que o mundo diz? Você não é nada. Você não é importante. Você não tem valor algum. E aí nós nos convertemos e falamos, Deus, você tem que me dar, o Senhor tem que me abençoar, porque senão não faz sentido a minha vida. Não tem porquê. Não, mas estar abençoado, querido, claro, o Senhor vai te abençoar, mas não acredite que ser abençoado é ter coisas, ou ter muitas coisas nesse mundo, amém? Você não é o quanto você possui, você é o que a sua alma vale na presença de Deus, e a sua alma vale muito na presença de Deus, amém? Portanto, como nós lemos, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. Então, não se baseie, olha para cá, irmão, isso é importante, não se baseie o fato de você estar ou ser abençoado pelo tanto que você possui. José estava como um escravo na casa de Potifar, mas ele estava sendo abençoado, ele era abençoado, havia favor de Deus sobre a vida dele. Ele tinha alguma coisa? Não tinha, mas o Senhor era com ele. Às vezes, pode ser que uma fase da sua vida parece que você não tem nada, mas se você tem ao Senhor, você tem tudo. Com o passar do tempo, o Senhor vai te abençoar, Ele vai abrir portas diante de você, mas não acredite que o que determina se você é abençoado é o quanto que você possui. Mentira do diabo. Infelizmente, há alguns que pregam isso, mas não é verdade. Você é aquilo que a sua alma vale diante de Deus, porque a sua alma é eterna, as coisas desse mundo são passageiras. Posso ouvir o amém? Terceiro, o importante é o momento, é o aqui, é o agora.
É isso também que o diabo usa como referencial para as pessoas. Então as distrações com este mundo nos fazem não levar em conta a eternidade. Porque esse mundo, ele quer falar o seguinte: o que importa é o momento. Viva o momento. Não é isso que o mundo prega para os jovens? A vida passa rápido. Então faça tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que vem na sua mente. Aproveite a vida. Sabe, querido, aproveitar a vida é viver para Deus, é viver para a glória de Deus. Por isso que muitas pessoas, elas vivem fazendo aquilo que a alma pede, aquilo que a mente quer. O que acontece? Qual é a consequência? Doenças na alma. Há pessoas jovens, que estão com ansiedade, vivendo com medo, com pânico, depressivos. Por quê? Por conta de um referencial do inferno, comparando a sua própria vida com a de outros que são bem-sucedidos, segundo esse mundo. Mas o nosso referencial é Cristo. Digo, o meu referencial é o Senhor Jesus. Sabe, Deus estava diariamente com o homem no jardim do Éden. Para quê? Para que ele não Nós perdemos o nosso referencial quando nós deixamos de buscar o Senhor. Aí você começa a acreditar que o referencial é o que esse mundo prega, é o que esse mundo ensina. O Senhor veio em carne e em osso para quê? Para que nós saibamos qual que é o nosso referencial. E acredite, querido, antes do Senhor restituir coisas na sua vida, o mais importante é, você precisa restituir o valor da sua alma diante de Deus. Você precisa saber restituir a sua comunhão com o Senhor. Por quê? Porque é isso que traz segurança para a sua alma, querido. É isso que traz segurança para você. E por fim, precisamos restituir o propósito divino. Outra área, estou encerrando, irmãos. Outra área que trará segurança para a sua alma é a restituição do propósito divino. Então você sabe, quando Deus criou o homem, o que ele diz? Para o homem multiplicar, amém? Reproduzir, ou seja, gerar outras almas. Quando você entende isso, você compreende então que o propósito maior de Deus para mim e para você, qual que é, pastor? É gerar outras almas. Na criação era ter filhos. Hoje, o propósito de Deus está envolvido ao quê? A nós irmos e fazermos discípulos. Não foi isso que o Senhor disse? Antes de ser assunto aos céus? Ide, fazei discípulos. Então, esse é o nosso maior objetivo, e o nosso maior propósito nessa terra. Estar comprometido com o propósito eterno de Deus. E isso tem a ver com participar do crescimento da família de Deus, da família do Senhor. Mateus 28, verso 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor é o seu referencial? Normalmente as últimas palavras de um homem são levadas em consideração, sim ou não? Uma pessoa que está ali num leito de morte, nós perguntamos para ela: você quer falar alguma coisa? E ela vai falar o que é importante para ela. Não é assim? Ela vai falar o que tem de mais valor para ela. Aqui, antes do Senhor ser assunto aos céus, subir aos céus, Ele disse: ide, portanto, fazei discípulos. É isso que eu quero que vocês façam. É isso que o Senhor quer que eu faça, amém? É isso que Ele quer que você faça. Então, em alguma medida, pastor, mas eu não vou ser pastor, eu não quero ser missionário, eu não quero ser líder. Tudo bem, mas tem alguém lá do seu lado, lá no seu trabalho, que o Senhor espera que você pregue para ele. Tem alguém lá da sua casa, da sua família, que o Senhor quer que você testemunhe para ele, que você fale do amor de Deus para ele. Amém, querido? Porque é isso que tem valor eterno. Isso que está envolvido com o propósito eterno de Deus. Portanto, neste ano da restituição, deixe Deus restituir a sua alma, sabendo primeiro o valor da sua alma. Quantos compreenderam que a sua alma vale muito na presença de Deus? Você vale muito para Deus. Lembra daquele cântico, né? Você tem um valor. Continue. Aleluia.
Você tem um valor na presença do Senhor. A sua vida é importante, querido. Por isso, qual o trabalho do diabo? O trabalho do diabo é que você não valorize a sua própria vida. O trabalho do diabo é que você não valorize a sua própria alma. E ele vai além, que não valorize a alma dos outros. Nós vivemos tempos, irmãos, de individualismo. É cada um por si e Deus por todos. É ou não é verdade? As pessoas estão cada vez mais individualistas, pensando em si, pensando no melhor para si. Não, nós somos igreja, nós temos que olhar para os outros. Nós somos eclésia, chamados para fora, para ir para fora e fazer a diferença, tocando em vidas, pregando o evangelho, salvando almas que estão caminhando para o inferno, porque isso tem valor eterno na presença de Deus. Não podemos ser como aquele louco da parábola, pensando só nesse tempo, pensando só nessa vida, em acumular coisas nessa vida, em acumular bens, em acumular riquezas. Não. Nós temos um valor eterno. As almas têm um valor eterno e nós queremos estar nessa missão com o Senhor, amém? Então, lembre-se, a sua alma tem um valor, mas também as outras almas, as outras vidas têm um valor na presença de Deus. Que você seja uma resposta de Deus para essa geração. Posso ouvir, amém? Fique de pé no seu lugar. Queria chamar os irmãos do louvor aqui. Quero que você feche seus olhos nesse momento. Eu quero que você, nessa noite, possa se comprometer com o Senhor, em compreender que você tem um valor para Ele. A sua alma, a sua vida tem um valor imensurável para Deus. Um valor tão alto que Ele entregou o seu próprio Filho para morrer numa cruz, para salvar a sua alma, para salvar a sua vida. E Ele quer restituir tudo na sua alma, restituir tudo na sua vida. Mas o principal é você entender que só há segurança na sua vida, na sua alma, quando você vive para Deus. Quando você vive os seus dias aqui na terra, reconhecendo que Ele é o Senhor da sua vida, que Ele tem planos para a sua vida. O Senhor tem planos para você, o Senhor tem um propósito para a sua vida. Não apenas isso, o Senhor quer que através de você, outros sejam influenciados com essa vida, recebam da vida de Deus que flui de você. Por isso, fale para o Senhor nessa noite. Fale: Senhor, eu quero gastar a minha vida na Tua presença. Fala para Ele nessa noite que você quer viver para a glória dEle, para cumprir o propósito dEle, aquilo que Ele te chamou para viver, para fazer. Você foi criado com um propósito. Você foi criado, feito por Ele com um propósito. E só há satisfação plena na sua alma quando você cumpre o propósito de Deus, o propósito eterno, reconhecendo o valor da sua alma diante dEle, mas também reconhecendo o valor dos outros, daqueles que precisam ser alcançados por meio da sua vida, por meio da palavra. Reafirme nessa noite o seu compromisso com o Senhor. Sim, Senhor. Fala: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eu quero ser resposta para outras vidas. O Senhor é o meu referencial. Oh Senhor Jesus, removendo o Espírito Santo sobre as nossas vidas nessa noite, trazendo-nos essa consciência, entendimento, essa revelação do valor de uma alma na Tua presença, Pai, do valor de uma alma diante de Ti, Senhor.